Então tá. Eu fiquei sabendo, para mim isso aqui é muito pequeno, tá? Então desculpa se eu ficar andando muito aqui. Mas eu fiquei sabendo que o tema de vocês deste ano é família. E para mim foi maravilhoso. Muito obrigado. Para mim foi maravilhoso porque é um tema que eu acho muito importante, essencial para falarmos a respeito de família, dentro das igrejas principalmente. E eu achei propício falar um pouco a respeito disso, até uma mensagem que nós acabamos pregando alguns domingos atrás lá no Cidade Jardim. Espero que nenhum de vocês tenha escutado alguma coisa semelhante a esta, porque eu sei que o pastor Jay está pregando muitas vezes a respeito disso. Mas nós vamos falar sobre família. E por que é importante falar sobre família? Porque nós estamos num período, num momento, em que nós percebemos que há muitas famílias com grandes dificuldades. Há muitas famílias que a gente não percebe o que está acontecendo de fato, de verdade. Muitas famílias que estão passando por situações terríveis, mas nós encontramos essas famílias somente nas fotos do Facebook, na internet, e quando nós olhamos aquelas fotos, parece que está tudo lindo, tudo maravilhoso. Está todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo alegre, mas nós nem sabemos e nem percebemos que às vezes aquelas pessoas que estão ali estão passando por crises terríveis, ou até mesmo acabaram de passar por situações terríveis, mas nós conhecemos essas pessoas apenas naquela imagem que é mostrada para nós. Família é muito importante. Mente quem diz que família não é importante. Mesmo aquelas pessoas que se dizem distantes das famílias, que se dizem desunidas, né? Eu não sou muito unido com a minha família, não sou muito apegado com a minha família. Mesmo assim, a família afeta essas pessoas. Seja de forma boa ou de forma ruim, a família continua afetando essas pessoas. Mas também mente quem diz que viver em família é fácil, porque não é. E quando nós pensamos em família, eu não penso somente nas pessoas que moram com você dentro de casa, mas quando nós começamos a pensar na família de uma maneira mais extensa, nós pensamos nos irmãos, nos primos, nos tios, nas avós, nos netos, sogro, sogra, nora, genro, a coisa vai ficando mais difícil ainda. Mas é extremamente importante, porque a família é uma instituição formada por Deus. Você já ouviu isso aqui, eu acho que algumas vezes. Mas nós estamos vivendo num período, num tempo, em que a família é muito criticada, em que a família é muito contestada. Nós chegamos num período, no século 21, em que as pessoas questionam muito a respeito da família, se ela é boa ou não. Nós que estamos aqui no meio cristão, no meio gospel, né, conhecendo Jesus, etc., nós talvez não percebemos muito o que está acontecendo aí fora em relação a essa contestação da família, mas ela acontece e ela é forte. Muitos jovens, principalmente jovens, que estão no seio de uma família, que estão dentro de uma família, eles começam a se questionar, poxa, será que é isso que eu quero de verdade para o meu futuro? Será que eu quero constituir uma família, viver da mesma maneira que meus pais vivem, que meus avós vivem? E isso é muito forte hoje em dia. A família continua sobrevivendo, continua superando as etapas, mas cada vez mais ela é contestada. Semana passada, eu vi uma entrevista da Renata Fã. Quem que conhece a Renata Fã? Levanta a mão. Poucas pessoas, eu pensei que muita gente ia conhecer, mas poucas pessoas conhecem. Ela é apresentadora de um programa de esportes da Bandeirantes. E o rapaz perguntou para ela por que ela não se casa, sendo que ela namora há 9 anos. Ela disse o seguinte, olha, por que eu vou me casar? Eu estou vivendo o melhor do meu relacionamento, nós somos livres, eu posso sair sozinho, ele pode sair sozinho, quando nós não estamos bem, cada um vai para o seu canto, está tudo certo. E, infelizmente, esse tipo de pensamento está cada vez mais forte entre as pessoas mais jovens. Pergunto para você, será que, de fato, dentro da família, não há nada de melhor do que o namoro, por exemplo? Será que se eu chegar a constituir uma família, eu vou estar estragando o meu relacionamento que eu tive anteriormente? E com esse pensamento crescente, cada vez mais, nós vemos cada vez menos casais de 20, 30 anos juntos.
E aqueles que ficam 20, 30 anos juntos, muitas vezes nem se amam mais, ou até mesmo nem têm paz em casa, simplesmente continuam juntos, porque é meio que forçado, né? Eu não posso separar, então eu tenho que continuar junto. E nós percebemos que isso acontece muitas vezes com brigas tão bobas, tão banais. Eu vi uma história, esse tempo atrás, de um casal que estava brigando por causa de uma cobertura na casa, porque eles tinham que fazer a cobertura, e gastaram muito dinheiro naquela cobertura, e não sabia mais como é que fazer, e aí um começou a gastar muito dinheiro, e começaram a brigar, porque um estava pagando tudo, o outro não estava pagando, e aí a história acabou que o marido disse que ia embora, só que ele estava dizendo que ele ia embora, ele estava em cima da casa com a marreta na mão, falou assim, eu vou embora, mas você vai ficar sem a cobertura da casa. Coisas banais, bobas, mas essas coisas destroem a família. E essas mesmas pessoas que acontece tudo isso, eu fico pensando que são as mesmas pessoas que alguns anos antes, elas fizeram juras de amor diante do altar. São pessoas que olharam com um olhar de intimidade e proximidade, dizendo assim, eu quero ficar com você para sempre. Mas agora estão se jurando de morte. Por que será que as princesas viram bruxas? Tanto na maldade como na aparência. Por que será que os sapos, depois do primeiro beijo, vira príncipe, mas depois que casa, vira sapão, que até parece um negócio aqui assim, né, uma pochetinha assim? Por que será que isso acontece? Por que que as princesas viram bruxas? Por que que os príncipes viram sapos? Por que que a família está em crise? Por que que o casamento está em crise? Essa pergunta eu quero responder com você hoje, lá no texto de 2 Timóteo, no capítulo 3. Você pode abrir lá. 2 Timóteo, no capítulo 3. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai nos traçar um perfil do homem do fim. 2 Timóteo, capítulo 3, a última carta do apóstolo Paulo da Bíblia, que ele escreveu, 2 Timóteo 3, amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes, escrevendo para Timóteo. Vamos orar mais uma vez? Eu te louvo, Pai, te louvo por esse momento de palavra, nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Fala à Tua igreja, Pai, que Seu Espírito esteja trabalhando na vida, no coração de cada indivíduo aqui, de cada família aqui representada, Deus. Nós precisamos muito ouvir a Sua voz, e queremos ouvir a Sua voz, Pai. Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós aqui nessa noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Esse texto, quando eu analiso esse texto, é um perfil desesperador. Quando o apóstolo Paulo está traçando o homem do tempo do fim, nós percebemos que não são pessoas muito legais de estarem perto. O primeiro versículo diz que nós estamos vivendo tempos terríveis. Uma versão mais antiga, quem tem aí, está falando sobre tempos penosos. O que é tempo penoso? Tempos penosos. São tempos em que você, que está livre, parece que está pagando uma pena. Isso é tempo penoso. E você não se sente assim? Você consegue sair na rua aí com o celular na mão? Você consegue, mulher, sair sem estar agarrada na sua bolsa? Você tem coragem de sair até depois de certo horário na rua? Somos nós que colocamos grades na nossa janela. Nós que nos sentimos presos. Então, nós estamos vivendo tempos
penosos, onde parece que nós que estamos pagando uma pena. E é isso que o apóstolo está dizendo. No tempo do fim, nós teríamos tempos dessa maneira. E quando eu leio isso aqui, quando eu leio esse texto, que foi escrito há 2000 anos atrás, mais ou menos, parece que o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto aqui, ontem, olhando da minha janela. Parece que o apóstolo Paulo escreveu esse texto hoje, sentado no meu sofá na hora do almoço, assistindo Globo News. Parece que o apóstolo Paulo conhecia como seria a família do tempo do fim, do nosso tempo. Parece que o apóstolo Paulo conhecia muito bem como seria o caso dos Nardoni. Conhece? Que um pai tem a capacidade de empurrar a própria filha de um prédio para agradar a sua nova mulher. Uma criança que só queria amar. Parece que o apóstolo Paulo conhecia a Suzane von Richthofen. Se eu falar para você assim, uma menina, uma mulher, mandou um rapaz matar um casal. Nível de crueldade, de choque, 5. Se eu falar para você, uma mulher mandou um rapaz matar os pais. Nível de choque, de crueldade, 15. Por quê? Porque você começa a pensar, são aquelas pessoas que trocaram as fraldas dela. São aquelas pessoas que ficaram acordadas de madrugada para que ela pudesse ter um sono agradável. E ela tem a capacidade de matar essas pessoas. E quando eu leio esse texto, parece que o apóstolo Paulo conhecia tudo isso que estava acontecendo. E aí eu me pergunto de novo, como que nós chegamos nesse ponto? Como aconteceu isso com as famílias da terra? Como que pessoas que juram amor diante do altar, depois de uns anos, se juram de morte? Por que que as princesas viram bruxas e os príncipes viram sapos? Por que que o casamento está em crise? Por que que a família está em crise? De acordo com esse texto, sabe por quê? Porque o indivíduo está em crise. Porque o ser humano está em crise. Porque talvez você e eu estamos em crise. Porque nós não sabemos lidar com as situações da nossa vida e da nossa família. Agora, é muito fácil nós olharmos para o caso dos Nardoni e julgá-los. É muito fácil nós olharmos para a situação da Suzane e condenar. Mas será que nós sabemos viver em família? Será que eu e você, no contexto familiar que nós temos, talvez nós não chegamos a esse ponto tão radical de morte, de assassinato, mas será que nós sabemos viver em comunidade dentro de casa? E é por isso que eu quero fazer com você hoje um teste que eu posso chamar de teste da família. Eu vou trazer para você algumas frases, algumas afirmações que são bem conhecidas a respeito de família. E eu quero que você responda para mim, no seu coração, na sua mente, se essas afirmações, de acordo com aquilo que você vê hoje acontecendo no mundo, e de acordo com aquilo que você vive na sua casa, se essas afirmações aqui são verdadeiras ou falsas. Mas antes de falar sobre elas, eu quero que você, casal, vocês, pensem a respeito de uma pergunta, que essa eu não vou responder, eu quero que você responda para você mesmo. Hoje, você, marido, ama a sua esposa da mesma maneira que a amava há 10 anos atrás? Você, esposa, mulher, ama o seu marido da mesma maneira que amava há 15 anos atrás? Há 7 anos atrás? Há 2 anos atrás? Há 1 ano atrás? Se não ama da mesma maneira, hoje, você pode dizer que ama mais ou que ama menos? Pense a respeito disso enquanto nós estamos conversando sobre família. Essa afirmação que eu vou fazer agora, ela é muito famosa, muito conhecida. Provavelmente você já ouviu, ou quem sabe você até mesmo já disse essa afirmação. E a afirmação é a seguinte: família é o que eu tenho de mais importante na vida.
Família é o que eu tenho de mais importante na vida. Verdadeiro ou falso? Família é o que eu tenho de mais importante na vida. O que é o mais importante na sua vida? Trabalho? Trabalho? Não. Deus? Não, Deus não pode. Deus não vou colocar nesse negócio, porque Deus é o centro da nossa vida, é a essência da nossa vida. Sem Deus não tem vida. Então não vale. Tirando Deus dessa pergunta, o que é o mais importante na sua vida? Saúde? Sem saúde eu não consigo, né? Mas quando você perde a saúde, quem cuida de você? Nós falamos que família é o mais importante, mas olha só o que diz o texto que nós acabamos de ler. O versículo 2 nos diz o seguinte, que os homens do tempo do fim seriam como? Egoístas. Então dizer que família é o que eu tenho de mais importante na minha vida, virou falso. Para o homem do fim, o que ele tem de mais importante na vida é ele mesmo, egoísta, amante de si mesmo. E eu duvido se você encontra um pecado que não tem a ver com egoísmo. Para o homem do tempo do fim, o que é mais importante é ele mesmo. Ah, pastor, meu marido e meu filho são as coisas que eu tenho de mais importante na minha vida. Mentira. Olha, a minha mulher, minhas filhas, meu filho, é o que eu tenho de mais importante na minha vida. Mentira. Para o homem do tempo do fim, o que ele tem de mais importante é ele mesmo. Será que você, pai de família, quando a sua família analisa quais são as suas atitudes, as suas prioridades, será que eles podem dizer que eles são, sua família, as pessoas mais importantes da sua vida? Será que eu, no meu contexto, na minha convivência com a Alessandra, minha esposa, com a Alícia, com a Júlia, as minhas filhas, será que elas olham para mim e elas podem dizer, poxa, meu pai fala e nós somos as pessoas mais importantes na vida dele? Ou será que quando elas olham para mim, quando a Júlia olha para mim, ela fala assim, poxa, meu pai diz que nós somos, mas ele age como se nós não fôssemos? Será que você, mulher, você, mãe, será que quando seus filhos, seu marido olham para você, eles podem dizer, a minha mulher, a minha esposa, diante de tudo aquilo que ela faz, aquilo que é importante para ela, aquilo que ela gasta tempo, será que diante de todas essas coisas, não há nada que se compara ao quanto nós somos importantes para ela? Será que isso é verdade? O problema é que nós estamos vivendo uma época em que o discurso é um e a vida é outra. E que nós falamos muito a respeito da importância da família, mas isso não acontece. Filho, jovem, adolescente, sabe tudo, não precisa mais ouvir pai, mãe. Não, meu pai nem sabe o que é streaming, vou falar com ele o quê? Será que quando seus pais olham para você, e com as suas atitudes, eles podem dizer que eles são as pessoas mais importantes da sua vida? Talvez mesmo você que é casado ou que está namorando, será que seus pais podem dizer, diante das pessoas que estão ao redor, nós somos muito importantes para o nosso filho? Será que isso é verdade? Ou será que isso é somente um discurso? Por que a família está deteriorando? Porque nós vivemos num tempo em que nós falamos tanto sobre essa proximidade da família, mas ela não acontece. Ela só é diálogo, ela só é falada, mas ela não é vivida. Nós fazemos gracinha para as pessoas, diante das pessoas, para a nossa esposa. Nós falamos para os outros caras que elas são importantes, mas eu nunca tenho tempo de parar, sentar com ela e mostrar o quanto ela é importante de verdade para a minha vida. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho visto e conversado com muitas famílias em crise, mulheres em depressão, homens que foram machucados e agora tratam suas mulheres como se fosse um objeto. E tudo isso acontece porque dentro de casa há um relacionamento que só pode ser resumido em cobrança. Ah, como eu queria que meu marido fosse diferente. Como eu queria que minha mulher fosse diferente. Ah, como eu queria que meu marido fosse igual ele era quando a gente namorava. Ah, como eu queria que a minha esposa fosse igual quando a gente namorava. Ah, como eu queria que meu filho fosse mais amável, mais próximo. Como eu queria que meus pais fossem mais compreensivos.
fica essa situação de cobrança, e eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, meus filhos, minha mãe, meu cônjuge, eu olho, e eu quero dizer para eles a melhor maneira de se viver. E eu mostro para eles que eu sei a maneira de viver, então todos eles têm que viver da maneira que eu estou dizendo que é a melhor maneira de viver. Egoísta, amante de si mesmo. Nós temos que pararmos um pouco de cobrar e olhar para aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Será que eu estou fazendo a minha parte de verdade? Ou será que eu estou simplesmente querendo cobrar? Maridos, quando vocês saem, sua esposa sabe onde você está? Ou você acha que não precisa dever satisfação para ninguém? Esposas, será que o seu marido sabe o quanto e quando você gastou no cartão de crédito? Difícil, hein? Filhos, será que os seus pais conhecem e conhecem pessoalmente quem são seus amigos? Será que seus pais sabem quando você está apaixonado ou apaixonada? Ah, pastor, essas coisas que você está falando aí é besteira, isso aí não tem nada a ver. Ah, tem nada a ver? O que destrói um relacionamento familiar? As coisas grandes ou as coisas pequenas? Se eu falar para você o seguinte, sua esposa bateu o carro, PT, está na UTI. Você corre lá na UTI, você pega na mão dela e você fala assim, você viu o que você fez, né? Você bateu o carro lá, amanhã eu tenho que trabalhar, você se vira, arruma outro carro para mim. É isso que você faz? Não, você pega na mão dela e fala assim, eu estou aqui. E ela fala, o carro. Você fala, não interessa o carro, eu quero que você fique bem. Não é assim que funciona? Seu filho está desaparecido 2 dias. Você olha para o seu marido e fala assim, não falei? Não falei para você cuidar desse moleque? Agora se vira, vai atrás dele, não quero nem saber. É isso que você faz? Não, você vai lá, dá um abraço no seu marido e fala assim, vamos sair junto dessa. Nós vamos encontrar o nosso filho juntos. Mas e as coisas pequenas? Beijinho de bom dia, responder com carinho, com educação, dizer não às vezes, dizer desculpa, mostrar gratidão, sair juntos, tirar uma foto, assistir um programa, balançar um neném, deitar no colo, fazer um cafuné. Família é feita dessas coisas, não é de viagem para o Caribe, não é de declaração romântica no restaurante, são de coisas pequenas do dia a dia. E se nós não cuidarmos dessas coisas pequenas, a família vai ser destruída. Nós vamos deixando de fazer as coisas pequenas, vamos deixando de olhar para a mulher e falar assim, uau, você está deslumbrante hoje. De olhar para o maridão e falar, estou passado. Que homem é esse que eu tenho em casa? A gente vai deixando de fazer essas coisas, e aí, a gente vai para a rua. Só que na rua, nós somos diferentes. Na rua, você, mulher, conversa com todo mundo, dá risada com todo mundo, é super legal com todo mundo. Só que aí chega em casa, é só com a cara no celular. Você, maridão, cara, mais gente boa, ajuda todo mundo. Quem precisar, eu estou aqui. Poxa, o cara lá é gente fina demais. Só que dentro de casa é um bruto, não tem assunto para nada. E aí a gente olha para as pessoas que estão dentro da nossa casa e fala assim, eles gostam de você porque eles não vivem com você aqui dentro de casa. Ah, filho, eles gostam de você porque eles não sabem como você me trata. Ah, marido, eles gostam de você porque não sabem como é que você me trata aqui dentro de casa. Nós vamos esquecendo de que as pessoas dentro de casa, que nos conhecem mais do que as de fora. Porque fora nós, muitas vezes, somos uma imagem para sermos aceitos socialmente. Mas nós não conseguimos ficar com essa imagem todo o tempo. Dentro de casa, o que a gente faz? A gente relaxa. E a gente mostra quem a gente verdadeiramente é. Só que se eu não cuidar das pessoas que estão dentro de casa comigo, a família vai ser destruída. Olha, por exemplo, de Davi. Eu fiquei sabendo esses dias, que vocês, pelas minhas fontes confiáveis, que vocês tiveram uma mensagem do pastor Jay só sobre os filhos de Davi, não teve? Está vendo? Estou falando. Então não preciso me alongar nesse assunto. Você conhece a história.
Aminon, filho de Davi, vai lá, estupra a irmã. O que o rei Davi faz? Olha para a situação e fala, eles sabem que eu cometi adultério, eu não tenho moral para falar com meu filho. Não faz nada. Absalão, o irmão dele, olha para a situação e fala, meu pai não fez nada, eu vou resolver esse negócio. Vai lá e mata o irmão. O que o pai faz? Nada. Absalão olha para a situação e fala, então não tem rei Israel, então eu vou assumir esse reinado então. Ele assume o trono, acontecem muitas coisas, o rei Davi foge, depois o rei Davi consegue voltar, é Absalão, filho de Davi, que foge, e aí Davi chega para os seus soldados e fala assim, vão atrás do menino, mas não matem o menino não, ele é gente boa, eu que fui falho com ele. E aí quando os soldados vão, capturam Absalão, ele fala, quer saber? Esse menino aqui deu muito trabalho já, vamos matar ele. E aí mata Absalão. E aí você vai ler em 2 Samuel, capítulo 20, no comecinho do texto, você vai perceber exatamente assim, Davi, recebendo a notícia do seu filho morto, ele começa a gritar, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, eu morreria por ti. E nesse momento, eu poderia chegar do lado de Davi e falar assim, Davi, o seu choro é verdadeiro, mas o seu sentimento não. Porque você está dizendo agora, Davi, que você morreria pelos seus filhos, mas o quanto que você viveu por eles? E eu sei que tem muitas pessoas aqui que olhariam para mim e diriam assim, poxa pastor, eu morreria pelos meus filhos, eu amo demais meus filhos, eu morreria por eles. E eu acredito nisso, acredito de verdade que você morreria pelos seus filhos, mas o quanto você vive por eles? O quanto você abre mão de algumas coisas que são importantes para você por causa do seu filho? O quanto que você abre mão de trabalhar para ter um tempinho de qualidade com o seu filho? O quanto você abre mão de lazer, de prazer, sem reclamar, sem murmurar, para ouvir o coração do seu filho? Aí muda, né? Porque nesse contexto, morrer é mais fácil do que viver. Mas nós falamos tanto que a família é importante, quando na verdade, muitas vezes, isso é falso. Isso não passa de discurso. Por quê? Porque o homem do tempo do fim seria, ou será, ou é, egoísta. Qualquer outra frase, muito conhecida, que eu acho que você já disse, ou você já ouviu, é a seguinte: é na família que encontramos os verdadeiros valores. É na família que encontramos os verdadeiros valores. Verdadeiro ou falso? Educação vem de casa. É na família que nós aprendemos sobre moral, sobre disciplina, sobre educação. É na família que eu aprendo que o principal é o ser e não o ter. Verdadeiro ou falso? Para o homem do tempo do fim, de acordo com o nosso texto, a segunda palavra aí qual que é? Os homens seriam egoístas e o que mais? Avarentos. Olha, tem o texto ali. Avarentos. Então, para o homem do tempo do fim, na família que eu encontro os verdadeiros valores, é falso. Porque o homem do tempo do fim seria avarento. O que é avareza? A raiz dessa palavra, avareza, é o seguinte: é você acumular muitas coisas para você, colocar essas coisas dentro de um baú, sentar em cima do baú e não deixar ninguém mexer. Só que ao mesmo tempo você não consegue usufruir daquilo porque você está em cima do baú. Uma versão mais antiga diz que gananciosos. O que é ganância? É a ânsia de ganhar. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero mais, eu quero mais. Sabe o que rege a família hoje? Não são os verdadeiros valores. O que rege a família hoje é o dinheiro. Já começa pelo ditado: quem casa quer? Quem casa quer o quê? Tá bom. Se nós analisarmos esse ditado pelo seguinte: olha, eu quero intimidade, eu quero privacidade com a minha esposa, com o meu marido, perfeito. Mas você sabe que o ditado não para aí. O ditado está falando o seguinte, você precisa ter uma bela de uma estrutura, tá? Você precisa ter muita coisa, e aí você casa. E aí eu analiso os casamentos da época do meu avô, que as pessoas não tinham um buffet, tinha vestido de 15 mil, não tinha aquela
pompa toda, o fotógrafo cobrava não sei quantos mil. Não tinha uma festa grandiosa, mas os casamentos duravam mais. Por que será que isso acontecia? E talvez uma coisa está totalmente ligada com a outra. Só que nós criamos esse slogan ganancioso e nós começamos a viver em relação a ele. Quem casa, quer casa. Na verdade, quem casa não quer casa. Quem casa, quer um companheiro. Quem casa, quer uma companheira, quer um parceiro. A mulher que casa, ela quer um homem em casa, e quando eu falo homem em casa, não é achar sua casa no GPS, lá no número 71. A mulher quer um homem presente. O homem que casa quer uma mulher presente. Eu estou dizendo assim, olha, eu não quero mais viver sozinho, eu quero viver com você. Eu quero criar filhos com você. Eu quero partilhar relacionamentos com você. Só que o que acontece muitas vezes? As pessoas se casam, vai lá o casalzinho novo se casa, constrói a casa, outros ganham uma casa dos pais, outros vão lá na Caixa, faz aquele financiamento de 96 anos para pagar a casa, outros vão lá, não consegue, vive de aluguel, tudo bem, não tem problema. Mas aí o que acontece? Os dois, né, começando ali aquele relacionamento, eu quero viver com você, eu quero me relacionar com você, às vezes meio que inconscientemente, não vivem mais um para o outro, vão vir para quê? Para casa. E aí eu tenho que reformar minha casa, eu tenho que melhorar minha casa, eu tenho que estruturar minha casa, eu tenho que enfeitar minha casa, eu tenho que decorar minha casa, eu tenho que trocar o sofá, porque o sofá não combina mais com o rack. Só agora que eu troquei o sofá, o tapete não combina mais com o sofá, então tem que trocar o tapete também. Agora eu acabei a sala, agora eu vou para o quarto agora eu tenho que pintar, porque está chegando Natal. E aí tem as contas de todo dia, você sabe, né? Água, luz, telefone, internet, Netflix, a compra do mês, o cartão de crédito. E quando você percebe, você não vive mais para as pessoas que estão dentro da casa. Você vive para casa. E isso acontece muito, de não viver mais relacionando com as pessoas, mas me relacionando mais com a casa. Valores do ter e não do ser. Pais, quais são os seus sonhos para os seus filhos? De verdade, sinceramente. Ah, pastor, meu sonho é meu filho seja doutor. Meu filho seja advogado. Quero que meu filho seja um engenheiro, um arquiteto. Quero que meu filho seja patente alta da Marinha, do Exército. Nós investimos nos nossos filhos. Nós queremos que eles estudem nas melhores escolas. Nós queremos que eles usem as melhores roupas. Né? Agora eu cheguei numa certa idade já, que a gente começa a entender melhor o preço das coisas. Eu descobri que a Riachuelo é uma bênção. Pernambucanos é de Deus. Só que aí a gente vai crescendo, a gente quer o melhor para os nossos filhos e tal, e aí a gente olha, o adolescente aprende rápido essa coisa, né? O que as crianças usam hoje de marca? Você sabe, roupa de marca de criança? Eu nunca sei como é que é. Tigor T Tigre, Lilica, Melissa no pé, eu quero o melhor. Aí o adolescente eu vou lá e compro Nike. E aí eu chego lá, eu vejo uma promoção lá, o tênis R$40. E aí eu chego para o filho e falei, olha, vi uma promoção lá, um tênis baratinho, R$40. Ele olha para você e fala assim, ô pai, ninguém usa mais isso aqui não, pai. Eu quero o ASICS, eu quero o Nike, eu quero o Adidas. Aí você olha lá o tênis R$40 e você olha o ASICS, 500. E o que você faz? Você compra o ASICS, porque você quer que o seu filho esteja o melhor possível. E ele aprende isso. Ele cresce com isso na cabeça, que eu tenho que me estruturar. E aí você vai lá e paga curso de inglês, curso de chinês, curso de alemão, curso de judô, curso de natação, jiu-jitsu, e a criança vai estruturando, e vai crescendo, e vai aprendendo, e entenda bem o que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, maravilhoso demais, tudo isso é perfeito, faça mesmo, eu aprovo, mas não pode parar aí, porque tudo isso tem a ver com o ter e não o ser. Quanto que você, pai, investe na vida do seu filho, no caráter dele?
Mas eu falo de investir mesmo, de gastar tempo, de planejar, de trazer lições práticas para a vida dele, sabe? Ensinar troco, ensinar não roubar. Sabe aquelas histórias que a gente ouve muito nas internet da vida? Que o filho vai lá e bate com um martelo no prego, na madeira, aí manda arrancar o prego, fala lá, ficou a marca, tá vendo? Quando você fala coisas... Quanto você investe isso no seu filho? Quanto que você investe em cursos, em retiro, em seminário, para que o seu filho aprenda um caráter cristão? Quanto que você senta com o seu filho para ensinar sobre a vida? Fala assim, ó, filhão, papai errou muito nessa área aqui na vida, eu não quero que você bata a cabeça nisso aqui não, ó. Aqui funciona assim, ó. Quanto que você senta com o seu filho, com a Bíblia na mão, para ensinar o seu filho, né? Mandar ir para a igreja não. Ó, filhão, tem que ir para a igreja, hein? Já falei para você. Ó, tem que ir para a igreja, não é isso não. É ele em casa, a Bíblia na mão, falar assim, filhão, vou te ensinar sobre caráter cristão. Está aqui, ó. Será que isso funciona de verdade? Será que nós fazemos isso de verdade? Olhar para os nossos filhos e falar assim, filho, meu sonho é que você seja um advogado. Mas esse é meu sonho. Mas se você for um caixa de supermercado decente, você vai ser meu herói. Filha, se você for uma assistente geral de qualquer coisa aí, mas for íntegra, você vai ser o orgulho do meu coração. Ó filho, eu quero que acima de tudo, você ama a Deus e seja uma pessoa honesta. Nós nunca imaginamos, nunca passa pela nossa cabeça, nossos filhos podem ser catadores de papel. Que isso, pastor? Está amarrado. Mas por quê? Tem muito catador de papel decente, tem muito deputado que não é. E digo mais, tem muito catador de papel decente e tem muito pastor que não é. Só que isso ele vai aprender com os valores do ser e não os valores do ter, de investir, não querer formar filhos para ganhar dinheiro, mas filhos para serem servos de Deus. Será que é essa a nossa meta de verdade? De ensinar os verdadeiros valores para os nossos filhos? E isso vale também para o casamento. Maridos, quando vocês olham para suas esposas, um pedaço de carne, um lugar onde eu me satisfaço, a dona da casa, aquela que resolve as coisas da casa, e não começa a perceber e a entender que atrás daquilo tem um ser humano, que precisa de carinho, que precisa de atenção, que precisa de um cafuné, mesmo que esse cafuné não acabe na cama. Tem mulher que já sabe, o maridão é assim, vem carinhoso, ela fala, já sei o que você quer, porque quando você não quer, você me trata como lixo. Isso acontece muito. Mulheres, se os maridos querem que eles sejam mais do que o cara que você cobra tudo, que joga os problemas, que é o cara que você nunca acha que é perfeito, que é o cara que você olha assim, ceia. Mas você não entende que atrás daquele cara que não consegue fazer todas as coisas, tem um ser humano que cansa, que precisa de elogios, que precisa que você se insinue para ele, sem jogar na cara depois, que precisa que você olhe para ele e fale assim, ó, você não é o meu empresário de 10 mil reais, mas você é o funcionário que ganha 900, mas acorda de madrugada, é um bom pai, dorme tarde, olha, você me dá as coisas simples, mas me dá com luta, com dedicação. Filhos, quando vocês olham para os seus pais, será que vocês conseguem enxergar o ser humano atrás daquilo? Ah, meu pai, minha mãe não me entende, é difícil viver com os meus pais. Você não tem ideia das lutas que eles passam diariamente. Não tem um curso para pai. Ele está aprendendo todo dia com você a ser pai. Você não sabe dos problemas, das situações que eles estão enfrentando no dia a dia. Só que a gente vai esquecendo disso. A gente vai esquecendo de ver o ser humano atrás do avental. A gente esquece de ver o ser humano dentro do Nike. A gente esquece de ver o ser humano atrás do bolso, da carteira. E aí nós vamos esquecendo que o principal é o ser e não o ter. É na família que eu aprendo os verdadeiros valores. Para o homem do fim, é falso.
porque o valor para o homem do fim é o dinheiro. E por último, essa frase aqui também, você já ouviu, com certeza. A frase é a seguinte, ó, verdadeiro ou falso, hein? Faz o teste aí. É na família que nós encontramos o verdadeiro amor. Verdadeiro ou falso? Na família que nós encontramos o verdadeiro amor. Continua no texto aí, 2 Timóteo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. O que é presunçoso? Eu ter algumas informações em relação a alguma coisa, fazer um julgamento e achar que eu estou na minha razão. Arrogantes, vocês já sabem, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, já volto nesse, irreconciliáveis. Eu não quero pedir perdão, eu não vou dar perdão, eu não vou liberar perdão. Caluniadores, eu vou falar mal mesmo, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa aí. Na família, encontramos o verdadeiro amor. É o amor que rege a família. Falso. Porque o que rege a família do tempo do fim é o individualismo. Lembra a pergunta que eu fiz para você? Você ama o seu marido, a sua esposa, da mesma maneira que você amava alguns anos atrás? Sim ou não? E o texto diz que aqui eles seriam sem amor pela família. Uma versão mais antiga diz sem afeição natural. A palavra original aqui é estorgo, que vem da palavra mais conhecida, estorgue, que é o amor fraternal, o amor dentro de casa, o amor consanguíneo. Aquele amor que você, que já é pai, mãe, sabe, que nasce uma criança, você não entende por quê, mas você ama aquela criança. Você que é filho também sabe, aquele momento em que seu pai e sua mãe te dão aquela bronca assim, que era para você ficar louco, mas você continua amando aquela pessoa. É o amor natural de família. E o texto está dizendo que esse amor natural de família, para o tempo do fim, não existiria. E não é verdade? Mães, vocês já ouviram falar que tem mães que não amam seus filhos? Você que é mãe sabe, você fica louca, você descabela pelos seus filhos. Mas tem mães que não amam seus filhos. E a gente vê muito disso nos vídeos, nas esquinas. Você não vê crianças pedindo dinheiro e a mãe está escondida lá atrás? Você não vê mães vendendo seus filhos para a prostituição por dinheiro, para trocar órgão? Você não vê pais espancando os seus filhos em casa, criança que não pediu para nascer? Mas isso acontece porque o homem no fim não saberia mais o que é amar. E aí nós vivemos um relacionamento dentro de casa em que, embora todo mundo está presente, é ausente, não é verdadeiro. E aí nós fingimos que nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, e as pessoas que estão ao nosso redor fingem que acreditam que nós estamos amando. E aí fica todo mundo nessa coisa da foto do Facebook, que aí todo mundo está #família, mas no dia a dia é cada um para o seu canto. Quem estava aqui, vem cá vocês dois, por favor, Tiagão e o Pedrinho. Quem estava aqui há 5 anos atrás, quando eu fiz uma pequena ilustração aqui a respeito disso, você vai lembrar disso. Vem cá você. Fica aqui onde eu estou, assim. A Aline aqui também. A gente aqui na frente, assim, para cá, um na frente para o outro. E você aqui também na frente. Quem lembra disso aqui? 5 anos atrás, estava pregando aqui. Eu falei numa ilustração que isso acontecia na família no tempo do meu avô. A sala da casa das famílias era assim. As pessoas não tinham uma televisão. Então elas se relacionavam, elas conversavam, e o tempo de qualidade de família era muito maior. Só que aí mudou um pouquinho depois disso aí. Vai lá do lado dela agora. Abre espacinho para ele aqui. Aí a família mudou para isso aqui. E aí você faz o seguinte, ó, toca o controle, pai.
E aí mudou o relacionamento. O relacionamento agora é com a televisão. Isso foi há 5 anos atrás. Hoje, eu não posso parar aqui mais. Porque agora é o seguinte, ó, o pai está aqui, assistindo Corinthians. O filho está lá no, pode sentar, está lá no quarto, jogando videogame. A esposa, talvez está na cozinha ou está no quarto dela também, está no, só no dela, está no WhatsApp, falando com todas as amigas. O pai está lá, e o outro filho não. O outro filho está no quarto também, no YouTube. Obrigado. Está cada um no seu canto, cada um com uma tela na mão. E aí a gente fala que a gente tem um relacionamento familiar maravilhoso. Só que aí a esposa fala com todo mundo pelo WhatsApp, mas não tem diálogo dentro de casa. O marido entende tudo do Corinthians, mas não entende nada quando o olhar da sua esposa está de tristeza. O filho se diverte demais com o videogame, mas não para um momento para se divertir com a sua família. É o que acontece hoje em dia ou não acontece? É na família que nós encontramos o verdadeiro amor. Para o homem do tempo do fim, virou falso. E aí, fazendo esse testinho aí, como é que está a sua família? Encontra os verdadeiros valores lá? É o que tem de mais importante? São as pessoas que você realmente ama? Ou será que tem que mudar algumas coisas? E a gente olha para isso, talvez a gente fale assim, pastor, é legal falar, muito legal falar isso aí, muito lindo. Mas na prática não funciona muito bem assim. E eu não falo para você seguir meu exemplo, não. Segue o exemplo de Cristo, na cruz. Quando Jesus estava na cruz, e ele já tinha dito, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tinha perdoado o ladrão do lado. Quando ele olha assim, mais ou menos do lado assim, da cruz, ele vê os soldados brincando com as suas roupas, tirando sorte com as suas roupas. Só que ele olha para baixo. Quem estava embaixo na cruz? João. E quem do lado dele? Maria, a mãe de Jesus. Jesus estava ali, pagando o preço do pecado do homem, resolvendo o maior problema da humanidade. Não só isso, ele estava sentindo as maiores dores das quais eu e você nunca vamos entender. Só que aí Jesus, com aquelas dores, com esse peso na consciência dos pecados da humanidade, ele tinha que fazer uma coisa muito importante. Tinha que cuidar da sua família. Ele olha para baixo e fala assim, ô João, está aí a sua mãe. Ô Maria, está aí seu filho. Mãe, não vou te abandonar não. Preciso cuidar da minha família. E talvez você pense assim, poxa pastor, tenho muitas preocupações, muitas coisas para resolver. Cuida da sua família. Poxa pastor, mas lá em casa sou eu que sofro. As pessoas lá em casa não me entendem. Aliás, tem muitos lá que nem são cristãos. Cuida da sua família. Segue o exemplo de Cristo. Porque Ele nos mostra de verdade quais são os verdadeiros valores. Entenda que as pessoas da rua, os amigos do WhatsApp, se acontecer alguma coisa com você, eles vão ficar chocados. Mas a sua família vai perder um pedaço para sempre. Vamos orar? Eu te agradeço, Pai, por mais uma vez ouvirmos aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Ó Deus, nós temos tantas tribulações, Pai, tantas lutas na nossa família, no nosso dia a dia, tantas situações das quais nós precisamos melhorar, consertar. Mas eu sei, Pai, que o Seu Espírito capacita cada um aqui a lidar com essas situações, com esses problemas, e sermos pessoas mais amorosas, pessoas mais afetivas, pessoas que não somente falam, mas que se importam de verdade com o coração das pessoas que moram no mesmo teto que nós. E não somente as pessoas que moram no mesmo teto que nós, mas nossos familiares que às vezes estão distantes, estão longe.
nós temos pouco contato com eles, mas que mesmo longe, Pai, mesmo distante, eles sentem o nosso carinho, nossa proximidade, porque é uma ligação consanguínea, uma ligação de sangue. Ó Deus, ajuda a sua igreja, Pai, a compreender o valor verdadeiro de uma família. Ajude-nos, Pai, a tratarmos nossa família da mesma maneira que o Senhor trata, com amor, com dedicação. Que seja, Pai, o desejo do nosso coração, sermos pessoas cada vez melhores dentro de casa, sem arrumar desculpas, mas deixar com que o Seu Espírito trabalhe na nossa vida, Pai, sem cobrança, para que eu possa mudar e assim começar uma revolução dentro de casa, Deus. Cuide da sua igreja, Pai, cuide de cada um que está aqui presente hoje, que cada um possa levar essa mensagem no coração. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.